Carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler boa parte desse capítulo, tá, gente? Deixa aberto aí. Nesse capítulo de 2 Timóteo, Paulo é o cara que discipulava Timóteo, que andava com ele, certo? Quem não sabia disso? Todo mundo sabia, né? Então, eles escreviam cartas, era um meio de comunicação naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. A comunicação era por cartas. Ele estava lá, escreveu essa carta para o seu discípulo, e ele está falando sobre os últimos dias. Quem ouviu a mensagem do Rodolfo Abrantes aqui? O Rodolfo ele fez uma analogia que eu gostei muito sobre os últimos dias. Que a nossa igreja não pode ser uma igreja que vive numa bolha. Ah, Jesus está voltando. A gente canta canções, né? Maranata, ora vem, como é bom cantar e sonhar com esse dia da volta de Jesus. Daí, a gente não pode ser a igreja que vive numa bolha, que não deixa ninguém entrar, porque, tipo assim, nossa, novo convertido não vai entender sobre os últimos dias, sai fora. Aqui é só a nossa panelinha que entendeu o Maranata, que está esperando o Senhor, e se fecha e não faz mais nada. E também não podemos ser a igreja que vive como se ele não fosse voltar nunca. A igreja que nem sabe o que significa Maranata. A igreja que nem sabe o que significa o que vai acontecer na volta de Jesus. Ah, a volta de Jesus é só quando eu morrer? Não. Ele pode voltar amanhã para todos nós. Sim, ele pode voltar também. Se você morrer antes do que a igreja, ele vai voltar para você. A gente, muitas vezes, vive um desses extremos, e isso é muito perigoso. E ele falou do perigo desses dois extremos, eu achei sensacional. Esse capítulo de 2 Timóteo 3, eu vou te convidar a ler comigo do primeiro versículo até o 5 agora. Ele fala ali, gente, das características dos homens dos últimos dias. Preste atenção nessas características, se soa familiar aí para vocês. Olha o que ele fala. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. Meu Deus, olha quanta coisa. Soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Repete comigo. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Então, esse primeiro trecho aí, Paulo está falando dessas características. É muito diferente do que a gente está vivendo, gente? Está muito dentro, né? É assustador o quanto isso está dentro do que a gente está vivendo. A gente cantou aqui para Deus tirar todos os outros amores, e esse texto fala que esses homens são mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. São homens que têm ídolos no seu coração, que competem com a figura do Senhor. E isso é tão real nos nossos dias. Ali no versículo 7, leia ali comigo. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É um retrato perfeito da nossa geração. A gente sempre está lendo alguma coisa, é ou não é? A gente sempre estuda alguma coisa. Não passa um dia sem que você não leia algum texto, pelo menos, alguma coisa. Vídeos aí, te ensinando a fazer 1000 coisas. O que você quiser aprender, você coloca na internet e você encontra. Se quiser aprender a fazer qualquer coisa, você consegue aprender. Mas esse texto fala assim, sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Busca conhecimento aonde? No mundo, no raso, e não no profundo, no Evangelho de Deus, que é o que realmente ensina. Você sabia que até mesmo se você lê muito a Bíblia, lê muitos livros cristãos, até mesmo nisso, sem a presença de Jesus com você, você pode estar numa cilada? Você precisa da presença, porque a palavra fala assim, a própria palavra fala isso, que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Lá em 1 Coríntios 8:1 diz, o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Você já conversou com uma pessoa que sabe muito, mas é muito chata? Que ninguém consegue ficar perto. Aquela pessoa que entra num debate não é para compartilhar conhecimento com você, é para te humilhar, para mostrar que ela sabe mais.
Então, até mesmo quando a gente lê muito, conhece muito de algum assunto, a gente precisa fazer isso junto com o Espírito Santo, que é aquele que nos tempera, é aquele que coloca em nós moderação, equilíbrio, que faz você ter a noção, olha, filho, essa inteligência que você tem, sou eu que te dei, se eu fizer isso aqui, você não tem mais nada. Essa capacidade de adquirir riquezas, a palavra fala, de você ser poderoso na terra, vem tudo do Senhor. Então, tem como ler a Bíblia e não ter conexão com o Espírito Santo? Sim, tem muitos ateus que já leram a Bíblia inteira várias vezes. Então, é só conhecimento vazio. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo, da pessoa de Jesus ali do nosso ladinho, nos ensinando a ser amorosos. O texto de 1 Coríntios 13:2 diz: ainda que eu saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, se eu não tiver amor, olha que simples, se eu não tiver amor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Olha que profundo isso. Do que adianta a gente ter muito conhecimento, a gente ser, sei lá, passar em medicina, ser um médico, fazer teologia. Se a gente não tiver amor, a gente não tem nada. Então, nós precisamos o tempo inteiro estarmos conectados com o nosso amigo Jesus, que é Ele que nos mostra o caminho certo, é Ele que nos dá vida, o Espírito vivifica. Amém? Voltando lá a Timóteo 3, agora a gente vai ler do 8 ao 13. Paulo diz assim para Timóteo: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você, repete comigo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Dentro desse texto, gente, eu quero levantar aí 3 coisas que são inimigos da perseverança. Ainda na temática do origem, porque a gente fala sobre até o fim, né? Eu comecei a minha palavra fazendo essa introdução de que não é a paixão que vai nos levar até o fim, mas é a disciplina. É a vontade, é o comprometimento, amém? Se você tem uma aliança com o Senhor, você vai fazer pela aliança e não pelo que você sente. Então, eu quero falar também de algumas outras coisas que são inimigos da perseverança. São coisas que o inimigo vai colocar para você, opções que o inimigo vai colocar para você, que são ciladas, na verdade, que se você cair nisso, você não vai conseguir perseverar até o fim. Então, vamos ficar ligado. A primeira coisa que eu queria falar um grande inimigo da perseverança é a solidão. E nos nossos tempos, ela tem sido uma opção assim que a gente acessa sem nem perceber. É ou não é? Que você fala assim muitas vezes: eu preciso ficar sozinho um pouco. Eu preciso de silêncio, preciso ficar sozinho. Gente, solitude é um presente de Deus. Jesus muitas vezes procurava ficar só, porque ele era um cara muito acessado, ele era um cara que as pessoas queriam o tempo inteiro tocar e pedir milagre, pedir opinião dele. Jesus, corre aqui, meu irmão morreu. Jesus, faz um milagre. As pessoas acessavam Jesus o tempo inteiro. Ele não tinha um dia de sossego. E ele queria, muitas vezes, ficar quieto. Ele subia, às vezes, a montanha para orar, para ficar sozinho. Muitas vezes, ele ia para o deserto para jejuar, para ficar sozinho. Então, ficar sozinho de tudo não é mal. É bom, muitas vezes, a gente sair sozinho, ter um tempo só com a gente. Aquele silêncio, só você e Deus, é muito bom. Mas solitude é diferente de solidão. Solidão é quando você entra numa que você não tem mais amigos, que você não presta mais conta da sua vida para ninguém, para nenhum líder. Às vezes você está passando por uma bad, pensando em coisas ruins, pensando, como o Mateus falou aqui, em acabar com tudo, em fugir, em sumir, se matar, se cortar, sei lá o quê. Justamente porque você está ficando sozinho demais. Então, tudo na vida a gente precisa do quê? De moderação. Tudo a gente precisa de moderação. Então, quem se isola, a Bíblia fala que não é sábio. A gente precisa pensar. Será que eu estou bem para estar sozinho? Não, eu preciso chamar alguém, eu preciso andar com alguém. Então, esse texto ele fala aqui para Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino,
Tá vendo aqueles caras? Ele exemplificou, mostrou os caras que estão negando a fé, mas ele falou, mas você não, você está perto de mim. Então você precisa andar perto de pessoas mais maduras que você. Sim, é importante ter amigos que estão com as mesmas lutas. Como é gostoso ter aquele amigo que vai orar pela gente, que entende o que a gente está passando. Às vezes não precisa nem falar nada, só te abraça e chora junto. Isso é tão bom, é tão gostoso. Mas você precisa andar também com pessoas que já andaram mais além que você. Que é aquele líder que muitas vezes te dá uma chamada, sabe? Que você fala, ai, não gostei, não concordo. Mas é alguém que é mais maduro na fé que você. É alguém que está te amando como um pai. Assim como Paulo era para Timóteo, muitas vezes, como um pai. Olha, eu estou te advertindo, presta atenção. Não faz isso, não fala dessa forma. Eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu tinha algumas amigas que já eram até casadas. E eu falava muita criancice perto delas. Eu era eu mesma. Mas como era bom poder andar com aquelas mulheres e aprender. Ah, é assim que você faz? Viu, você ama teu marido todo dia? Você é paixão o tempo inteiro? Não, né? Não. Ai, que bom. Como que você faz assim, assim, assado com seus filhos? E como é que você escolheu o seu marido? Ah, eu escolhi assim, assim, assado. Ah, e você já gostou de um cara que foi esse lado? Sim, já gostei de um cara que... E é assim que a gente aprende. Não é testando. A gente aprende chamando gente mais velha para andar junto. O que o diabo mais quer é que você quebre a cara sozinho. Ah, aprende sozinho. Deixa ele sozinho e ele quebra a cara. É o que o diabo mais quer. Mas se você estiver junto com alguém, esse alguém pode ver um buraco que você não viu. Pode falar, opa, por aí não. Ai, amiga, estou gostando de uma pessoa. O que você acha? Vamos ouvir a liderança dele? Chama lá o líder de célula, daquele menino que está te defraudando. Vamos ver. Quais são os frutos? Como é que ele está? Tem muita coisa que você não vê. Quando uma pessoa quer te conquistar, quer chamar a sua atenção, ela vai mostrar só a parte bonita, como ela é espiritual, como ela é santa, como ela é doce, amável, educada. O menino também, da mesma forma. Porém, quando a gente está com alguém mais centrado do nosso lado, que vê mais longe, é uma grande ferramenta do Espírito Santo para a gente não cometer esse tipo de erro. Caminhar, às vezes, perder um tempo, é o que o diabo mais quer, que a gente tropece, que a gente perca tempo. Então, a solidão é um grande inimigo da perseverança. Se você andar só, você vai quebrar a cara muitas vezes e não vai nem saber onde você tropeçou, porque não vai ter ninguém do seu lado. A Bíblia fala, melhor serem dois do que um, porque se um tropeça, o outro levanta. E esse texto não fala de casais, fala de amigos. É muito melhor você estar junto com alguém do que sozinho. Amém? Então, se você tem andado sozinho, procura mudar isso, pede ajuda para a gente. Ah, preciso de uma célula. Às vezes você se machucou aí em algum lugar que você esteve. Alguém traiu a tua confiança e você fala, Leonara, eu não vou mais me expor, não, porque as pessoas me traíram. Eu expus um negócio, todo mundo ficou sabendo. Eu não sei o que você passou. Mas tem muitas circunstâncias, gente, que vão acontecer porque o ser humano é falho mesmo. Sabe a única pessoa que não vai te decepcionar nessa terra? Quem sabe? É Jesus. As outras pessoas estão aí. São humanos igual você. Você já decepcionou alguém? Você já machucou alguém mesmo sem querer? Acontece, gente. Não é por falta de amor. É excesso de humanidade. Só isso. Mas a gente precisa perseverar nos relacionamentos. Amém? Então, você tem essa igreja, você tem as células. Se você ainda não encontrou uma célula, procura a gente. No final, a gente vai te ajudar a encontrar uma para você não andar sozinho. Amém? Lá no versículo 14, gente, desse texto que a gente está lendo, 2 Timóteo, é o que eu mais gosto. É o versículo que eu mais gosto, que diz assim: quanto a você, porém... 2 Timóteo 3,14, para quem já fechou. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. A gente está falando de perseverança, né? E esse texto diz, permaneça nas coisas que você aprendeu, das quais você tem convicção. Então, aqui eu posso detectar mais um inimigo da perseverança, que é a dúvida. Qual que é o contrário de convicção? Dúvida. É a pessoa que não tem convicção de que Deus ama ela não tem convicção de que Deus é seu pai. Eu vou falar para vocês, aquela palavra de paternidade não era nada do que eu queria pregar. Mas, graças a Deus, o Senhor mudou antes, assim, né? Não foi no dia, às vezes é no dia. E daí a gente sobe igual uma vara verde tremendo, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Mas o Senhor mudou uma semana antes.
Por quê? Porque ele me falou, Lenara, não tem como as pessoas irem para um destino se a origem não estiver alinhada. Porque quem é que lança? É a origem, é a paternidade. Então, se você não tem convicção da sua paternidade, você vai ser uma flechinha perdida, você não vai para lugar nenhum. Você precisa de alguém que te pegue com firmeza, que te puxe para trás. E esse puxar para trás é a chatice do seu pai. Esse puxar para trás é uma bronca que você não entende, é uma direção que você não entende, mas é necessário. E é ele que vai prestar contas para Deus de ter te lançado. Então, essa flecha ela é puxada para trás, com força. Não é uma coisa leve, não é uma coisa que não machuca. E essa flecha é solta. E ela vai em direção ao seu alvo. E é um lançamento só. Isso é muito sério. E esse texto ele diz, permaneça nas coisas das quais você tem convicção. O que é que você tem convicção? O que é que te move? Quem lembra daquela palavra do meu marido dele pulando na cama elástica aqui? Quem estava aqui? Até que ele se machucou, né, com o microfone e tal. Eu gosto de falar isso porque daí todo mundo lembra quando fala que ele machucou. Ele fala do que nos move, da motivação. Existe algo que te impulsiona. Existe algo que faz você levantar da cama todas as manhãs. Você não é um ser aleatório, você foi criado com um propósito. E esse texto ele diz para Timóteo, permaneça nas coisas das quais você tem convicção. Tem uma história lá em Marcos, no livro de Marcos, desculpa, gente, no capítulo 9, que fala de um pai cujo filho estava tendo muita crise. Esse filho ele vivia endemoniado, os demônios possuíam ele, jogavam ele no fogo, machucavam ele, e esse pai estava desolado. Vocês imaginam uma situação familiar como essa? Você não saber poder ajudar seu próprio filho. Eu tenho 3 filhos, então, mãe, estou com dor de garganta. Vamos orar. Não passou, toma aqui um remédio. A gente faz de tudo para quê? Para poder ajudar. Agora, você imagina uma família como essa, que vê um menino endemoniado, não tem remédio. O que faz, gente? Ele está endemoniado, está possesso. E o pai estava desesperado, o pai não tinha fé mais que algo poderia libertar seu filho. Aquela criança estava sofrendo. E lá no texto de Marcos, capítulo 9, vamos abrir lá comigo? Marcos, capítulo 9. Eu botei só um versículo aqui, mas eu quero ler alguns versículos do contexto. Vamos ler lá a partir do 17. Marcos 9, 17. Diz assim, um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Olha o marketing de Jesus aí, gente. E vocês andam com Jesus? Vocês podem fazer alguma coisa pelo meu filho? Imagina que vergonha. Alguém chegar para você e falar assim, oi, você anda com Jesus? Sim. Aquele Jesus que cura? Você pode orar para eu ser liberto? Você pode orar por cura para mim? Não, Jesus está ali, fala ali você com ele. Vai orar ali, tchau, tchau. Imagina. Os discípulos não conseguiram. Aí no versículo 19 diz assim, respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus, é ótimo, né? Tragam o meu menino. Versículo 20. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Olha o diabo reagindo. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem o lançado no fogo, na água, para matá-lo. Aí no versículo 23 diz assim, final do 22. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí o 23 diz, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, versículo 24, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo e disse, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu.
Vamos até aí. Então, esse menino foi liberto pela presença de Jesus. Jesus já deu uma exortada daquelas boas nos seus discípulos. Mas o que eu queria destacar para vocês desse texto? Essa fala do pai. O pai diz assim: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes, a gente quer crer. A gente fecha os olhos assim, faz até força, né? Eu creio, Jesus. Mas lá dentro você sabe que você não crê nada, que a sua fé é tipo bem grãozinho de mostarda mesmo. É ou não é? Só comigo que acontece isso, gente? Muitas vezes eu olho para uma situação com os olhos da carne e eu falo, você não tem jeito, não. Mas você crê? Amém, eu creio. Me ajuda, Senhor, com a minha incredulidade. Porque eu preciso crer, mas lá no fundo existe uma guerra que fica colocando para mim os argumentos de que não vai dar certo. Talvez essa mesma guerra os discípulos enfrentaram lá, quando falaram para aquele cara que eles não podiam ajudar. Vocês podem expulsar o demônio aqui do meu filho? Talvez eles ficaram, vou nem mexer com isso aí não, que isso não tem jeito. Já ouviam a história, né, de muitos e muitos anos, quem sou eu? Talvez eles pensaram, para expulsar esse demônio. E essa incredulidade, gente, essa dúvida, que é outro inimigo da perseverança, ela nos impede de viver coisas grandes em Jesus. Sabe, a gente sai de uma conferência dessas, assim, pegando fogo, é ou não é? A gente fica, parece que, procurando uma oportunidade para a gente orar por alguém, para colocar a nossa fé em ação. A gente fica prestando atenção, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Quem será que vai vir me procurar, pedir ajuda? Ou quem que eu vou poder, né, oferecer a Cristo? E esses caras, eles tinham ali uma grande oportunidade. Porém, o que impediu eles de viver isso? A dúvida, o medo. Medo do quê? Fala para mim, é medo do quê? Vamos ser bem sinceros. É medo de passar vergonha. Por quê? Porque a gente ama mais a nossa reputação do que ver alguém liberto. Sabe assim? Nossa, mas imagina se eu orar pela perna da menina e ela não crescer. O que vão falar de mim? Você entende? Quem que é o ídolo aqui? Eu. Eu me amo, a minha reputação está em jogo, eu não posso passar vergonha. A Bíblia fala para a gente fazer o quê? Ir e orar. Só isso. Quem vai curar é quem? É você? Superpoderes nas mãos? Não. É o Senhor. Se você pensa que é você está muito enganado. E eu vim aqui acabar com as suas alegrias. Não é você que cura. É o poder de Jesus em você. Às vezes a gente fica assim, numa guerra de ego, né? Meu Deus, Deus me usou para dar uma palavra. Nossa, eu sou muito crente. Nossa, como eu sou íntima de Jesus. Não é fácil, gente. Por isso que eu falo que todos os dias a gente precisa estar aos pés de Jesus, chorando e falando, Jesus, eu não sou nada, me perdoa por achar que algum dia eu pude fazer alguma coisa sem a tua graça, sem o teu favor. Porque a gente não pode. Então, esse é o segundo inimigo da perseverança. A dúvida. O primeiro que eu falei foi a solidão. A dúvida, a incredulidade, como você achar mais bonitinho de chamar. Nos impede, muitas vezes, de perseverar, porque a gente fica naquela, vou, não vou. E as coisas no reino de Deus são rápidas. Se você não vai diante de uma oportunidade, se você não responde, eis-me aqui, pode deixar que eu oro com essa pessoa. Pode deixar que eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Sabe o que acontece? Alguém ocupa aquele lugar. Isso em tudo. Em todas as coisas. Que a igreja não tem se posicionado e ocupado o lugar, porque a igreja está lá assim, ai, será? Ai, meu Deus, não sou capaz. Ai, não consigo. Alguém vai lá e faz. Algum discípulo do diabo, talvez. Porque a gente tem escalado. É ou não é? É assim que tem acontecido. Então, a gente precisa ser rápido. Mas eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Jesus foi para a cruz com medo, mas ele estava convicto do que ele tinha que fazer. Gente, ele suou sangue. Se isso não é medo... Sabe, se isso não te comunica uma empatia, tipo, filho, eu sei que é difícil, mas sabe o que as pessoas maduras fazem? Elas vão com medo mesmo. E daí, depois que passa o desafio, elas falam, não morri. Uau, gostei disso. Bem-vindo à vida adulta. Não é só boleto, não. É gigante para vencer, para matar. Amém? Vocês estão comigo?
Eu quero falar agora, por último, do terceiro inimigo da perseverança. Nesse mesmo versículo 14, aí, ele diz assim, ó: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Eu não sei vocês, mas teve matéria da escola que eu amava, não era por causa da matéria, era por causa do professor ou da professora. Eu amava o jeito, eu amava a dinâmica. Às vezes era alguém que nem era crente, mas tinha uma graça, uma doçura para falar, que todo mundo ficava prestando atenção. É ou não é? Eu odiava a física, gente, com todas as forças do meu ser, meu primeiro 0. Agora eu não lembro se foi química ou física, uma das duas. Mesma coisa de chatice, né, gente? Enfim, desculpa aí vocês que gostam disso. Mas eu não gostava. Porém, saiu uma professora e entrou outra, amorzinha, que me ensinou um negócio que não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Ela teve paciência comigo. Ela viu que eu estava com dificuldade, né? Às vezes a gente não nasce com o dom, gente. Tá tudo bem, às vezes tem que esforçar um pouquinho mais. Tem gente que olha, nossa, só isso? É fácil. Que ódio dessas pessoas. Eu não era essa pessoa, nunca fui. Precisava estudar, precisava tentar decorar a fórmula. E apaga, e faz de novo, e repete, e faz aula extra, até que eu consegui tirar uma nota máxima ali na bendita da física. Uau! Mudou a matéria? Não, não mudou, era a mesma matéria, mas o professor era diferente. Alguém que me olhava com olhos de graça e amor, e tinha paciência comigo. Então, esse texto fala assim: você sabe de quem o aprendeu. Quem é o nosso mestre maior, gente, que tem mais paciência com a gente nos ensinar? É Jesus. Ele nos ensina de um jeito doce. Ele nos ensinou com a própria vida dele. A maior entrega de um ser humano foi ele. Ele é o nosso mestre. Então, esse texto fala assim: permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção. Por quê? Porque você sabe de quem você aprendeu. Então, não dá para permanecer em algo que você não tem convicção, afinal, você não conhece quem está te ensinando. Mas, se você conhece quem está te ensinando, você sabe que tudo que flui dele é digno da sua confiança, da sua entrega. Então, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer a Jesus. Porque tudo que flui dele é digno da nossa confiança. Todo ensino que vem de Jesus é digno da nossa confiança. Tem um texto em Daniel, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, primeiro eu conheço o meu Deus, depois eu me torno forte. O que o mundo nos ensina? Você tem que se conhecer, você tem que ter autoconhecimento para você ver o quanto você é forte. A força interior está dentro de você. E tem gente morrendo, cavucando, tentando encontrar essa força interior. E não encontra. Porque o que nos dá força interior é o quê? Nossa, fiz um silêncio, né, agora? O que nos dá força interior é o quê? Conhecer o nosso Criador. É ou não é? É isso que nos dá força. Esse texto diz: aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Nele eu posso. Em mim, só com a minha própria força, gente, só com a minha própria inteligência, eu posso ir até que longe. Sim, tem muitas pessoas aí que não conhecem Jesus e que conseguem alguma coisa na vida, é ou não é? Mas eu não quero alguma coisa na vida, eu quero alguma coisa para a eternidade. É um pouquinho mais, sabe? Sendo irônica aqui, é muito mais. Então, é na força de Deus, é no conhecimento de Deus que eu vou construir alguma coisa para a eternidade. Você quer construir muitas coisas nesse mundo? Você quer ser um futuro profissional de sucesso? Você quer ter grana para poder investir no reino de Deus? Você quer ter um marido? Você quer casar? Quer ter uma esposa? Amém, se você quer tudo isso. É muito legítimo. Mas esse texto, tudo isso que a gente está lendo, esse texto, tudo que a gente ouviu na origem, fala de algo mais profundo, fala do nosso destino, fala da eternidade. A gente não foi criado para somente esse momento aqui. A gente não foi criado só para cumprir com as expectativas dos nossos pais sobre nós. Amém? Nós fomos criados para algo mais. Talvez você tenha ouvido nessa conferência alguma coisa nova sobre o teu futuro. Não sei se você já recebeu a oração de alguém e, de repente, você ouviu um vislumbre aí de alguma coisa que você estava perguntando para Deus, uma resposta. Quem teve alguma resposta de Deus nessa conferência? Amém. E essas direções, gente, deixa eu te falar, às vezes você caminha por anos e anos e anos com uma direção de Deus, de tão certeira que ela é.
Então não fique assim, tipo, nossa, Deus falou comigo só na conferência do ano passado. Tá, mas não mudou nada. Se ele falou aquilo, permaneça naquilo. É isso que esse texto está falando. Permaneça nas coisas que você aprendeu. Sabe por que a nossa geração está perdida? Porque a gente esquece o que a gente ouviu. Ah, mas já faz muito tempo. Mas Deus mudou? Não. Então, se ele falou algo para você, sei lá, faz 5 anos, para você pode parecer muito tempo, mas permaneça naquilo que você ouviu. Por quê? Porque você sabe de quem você ouviu. E ele não mente, e ele não deixa de terminar nada daquilo que ele começou. Amém? Ah, mas eu não lembro. Cara, tem uma coisa que a gente erra muito também, é deixar de registrar o que o Senhor nos fala. Como registrar? Sei lá, grava, anota, escreve. Às vezes a gente salva no celular a gente perde muitas vezes. Acontece alguma coisa, aí você perdeu tudo que estava lá no celular. Acabou minha vida, porque estava tudo lá no celular. Então, compra um caderninho. Começa a anotar as palavras proféticas que o Senhor te fala, as impressões que você tem. Às vezes eu levanto do meu momento de devocional com uma resposta, com algo assim que na hora não faz muito sentido para mim, mas eu anoto. Dali uma semana eu estou ali. E eu falo, olha, isso aqui é uma resposta para alguém. Isso aqui é algo que essa pessoa que me procurou lá está precisando. Então, o Senhor ele não nos deixa sem instrução. O que acontece é que a gente enche tanto a nossa cabeça de tantas coisas. Deus fala algo poderoso com você. Deus te dá uma direção assim fantástica, que as pessoas têm jejuado por isso. E Deus vai lá e dá para você. Dá uma semana, você... O que Deus falou mesmo? Deus, como assim? Anota, criatura. Devora aquilo. Todas as manhãs, lê em voz alta, repete aquilo para o teu espírito nos seus momentos de oração. Ah, mas Deus não falou nada, então eu não vou nunca viver isso. Abre a Bíblia e você vai ver todos os pensamentos do Senhor a seu respeito. Anota isso. Muda ali, em vez de colocar o nome da pessoa da Bíblia, põe o teu. Porque todas as promessas que o Senhor tem para mim, Ele tem para você também. Todas as promessas de bênção. A gente só precisa se apegar a isso com amor. E permanecer nessas coisas, ser fiel nessas coisas. Não ficar assim, que nem uma criancinha faminta à procura do próximo doce, sabe? Assim, viciado em palavra profética. É muito legal, gente, a gente ir para várias conferências, é muito legal que Deus está levantando gente faminta aqui. Mas sabe qual que tem sido a minha oração? Que o Senhor levante pessoas fiéis às coisas que eles ouviram. E não fique assim, ai, não, amém, mas será que tem mais? Quero mais. E não é um quero mais de fome, é um quero mais de insatisfação. Você não entendeu a riqueza do que o Senhor te falou aqui, aí você joga fora e você quer outra coisa. Sendo que algo muito precioso estava te esperando ali para você ruminar, para você aplicar aquilo. Ah, sei lá, Deus falou que você vai ser um grande empresário nessa área. Tá bom, Senhor, amém. E aí, o que você tem que fazer para chegar nesse lugar? Vai ser uma mágica? O Senhor vai te fazer isso? Não, Ele está te falando, é o que eu quero de você, agora corre atrás, filho. Vai estudar. Ah, palavra profética manda a gente estudar. Posicionamento, sabia? Que você está nessa terra para você fazer alguma coisa? Não só para receber e as coisas fluírem sobrenaturalmente. As coisas sobrenaturais, quem faz é o Senhor. Nós estamos aqui para fazer as coisas naturais. Amém? E as coisas naturais, gente, as coisas mais simples do nosso dia a dia, é o que revela Jesus para aquela pessoa que está na tua escola, que você quer alcançar, aquela pessoa que você sabe que tem passado por problemas, que você sabe que se essa pessoa morrer, ela vai para o inferno, porque ela não conhece Jesus ainda. São nas coisas naturais. Esses dias eu estava conversando com uma adolescente. Ela, olha, na minha escola tem ateu, tem de tudo, no meu cursinho, perdão. E aí, esses dias eu compartilhei que eu estava de jejum, e aí o ateu ficou com os 2 olhos desse tamanho assim. Meu Deus, uma pessoa no pleno século XXI fica sem comer? Por amor a Deus? Curioso. E ficou, pensando naquilo. Então, aos pouquinhos, você vai compartilhando. Como que você expressa o teu amor por Jesus? Você só fala que você vai na igreja? Ou você compartilha algo mais? O que é esse jejum que você está fazendo? Ah, é assim que eu me relaciono para abrir espaço para a voz de Deus. Legal. Daqui a pouco esse cara está aqui. Porque ele está vendo no dia a dia. Não é um Jesus distante, de uma igreja que se reúne e fica falando uma língua esquisita, da qual eu não me sinto parte porque eu não entendo nada. Mas é um Jesus do dia a dia que você vai levar lá para a tua escola.
Lembra que eu falei que não é somente nos momentos de chuva, nos momentos de arrepio, que a gente demonstra que a gente ama a Deus? É isso, gente, é sobre isso. É você ter a oportunidade de colar na prova e você falar, não, eu não vou. É você ter a oportunidade de pecar diante dos olhos de várias pessoas que estão te assistindo e que sabem que você é crente, você fala, não, eu não fico, eu sou crente. Eu não fico, eu me guardei para o meu futuro esposo. Nossa! Sério? Que boba você. Uhum. É isso que os crentes ouvem, gente. Não é novidade. Há muitos anos é assim. Desde sempre foi assim. E essa perseguição aqui, que Paulo fala, acredite, uma perseguição um pouquinho mais ferrenha do que a perseguição que vocês passam. De ser zoado, de sofrer bullying por ser crente. Ele apanhava na carne, ele tomava chicotada por amor ao evangelho. Se você fosse perseguido por você ser crente, de verdade, assim, perseguido, ser ameaçado de morte, se a sua vida estivesse em risco, o que será que seria de você? Será que você ia se proteger? Até o último, proteger a sua vida. Ai, Deus, eu não posso morrer, porque se eu morrer, quem vai falar de Jesus para as pessoas? Bonitinho. E daí não coloca a sua vida em risco. Mas aí você também quer ser igual a Daniel, né? Daniel viveu uma perseguição. Foi colocado um decreto. Não pode orar mais. O que você faria, de repente? Então eu vou orar em silêncio no meu quarto. O que Daniel fez? Abriu a janela e orou para todo mundo ver. É isso, gente, que eu estou falando. É sobre ser ousado. Não pode? Vamos ver, então, se não pode. Todo mundo quer viver, né, uma experiência de fornalha, todo mundo quer viver um milagre louco para poder contar. Mas e esse preço? Será que a gente está disposto a pagar? Nem todos, né, gente? Nem sempre. Ainda sobre os últimos dias. A palavra fala aqui no amor, nos últimos dias o amor de muitos esfriará, devido ao aumento da maldade. E esse texto fala que é o amor de muitos, mas não fala que é o amor de todos. Eu não quero estar entre esses que vão responder com frieza diante da maldade. Porque sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente vê a maldade acontecendo e a gente, ao invés de ser resposta para essa situação de maldade, a gente fala, então Deus não existe. É isso que esse texto está falando. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque você não entendeu que o amor que você tem dentro de você é antídoto para a maldade, para o medo, para tudo de ruim que tem no mundo. E não assim, mas se Deus existisse, não teria acontecido isso. Se Deus existisse, e aí começa, né? A incredulidade vem, o engano vem. E aí, quando você vê, o seu amor esfriou completamente. Eu quero estar entre aqueles cujo amor não vai esfriar. E que até o último dia vai manter sacrifício no altar ali, para o Senhor poder vir com fogo. E ainda que eu não sinta nada, ainda que eu não sinta a paixão que eu sinto que eu senti já nos primeiros dias, no meu primeiro amor com o Senhor, eu escolhi permanecer. Porque permanecer fala de aliança. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Então, se eu sentir ou se eu não sentir, eu vou ser fiel até o fim. É sobre isso. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar sobre isso. Se a banda estiver aí, quiser subir já também. Então, meus queridos, vocês vão viver dias onde vocês receberão muitas propostas. Às vezes, no Origem, ou nesses dias pós-Origem, que o Espírito Santo está, né, se manifestando de uma forma mais forte. Você sentiu, sei lá, de fazer um compromisso com Deus, um propósito de santidade, um jejum meio doido que você nunca fez, ou de ficar, sei lá, um tempo se guardando aí, sem se envolver com ninguém. Não sei qual tem sido a tua luta, se é na área sentimental, ou se é em outra área, qual tem sido a tua luta. Mas o Senhor está me falando que muitos aqui, quando decidirem se posicionar, vai começar uma oposição. E é para você não se assustar, porque é assim mesmo. O que é oposição? Nossa, bem agora que eu me posicionei em santidade, que eu falei que eu não vou mais
trocar mensagem duplo sentido com ninguém, friendzone com ninguém. O menino me manda mensagem, então é um sinal para eu... Não! A oposição acontece para você ceder. Paulo fala para Timóteo, você vai ser perseguido, tá? É uma guerra. Então você vem e se posiciona, daí o inimigo vem e reage. O que você vai fazer? Tá bom, leva. Não! Você vai resistir. Você vai dizer, eu amo mais o meu Deus do que a minha carência. Eu amo mais o meu Deus do que a minha reputação. Eu confio mais nele para guardar o meu futuro do que nas minhas próprias escolhas. Vocês estão entendendo, gente? Então, quando você se posicionar num jejum, num propósito, algumas amizades, de repente, que você está tirando da tua vida porque está te levando para mau caminho, vai vir oposição. E o Senhor está te dizendo para você resistir. E resistir significa, eu vou permanecer. Eu não vou me deixar levar. Mas aí vão virar a cara para mim, aquela amiga que eu amo tanto. Eu vou chorar? Vai ser difícil. Ele já nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não vai ser fácil. Mas se você quer experimentar isso que você tem pedido para o Senhor, Deus, eu quero mais, eu quero um novo nível, eu não quero ficar vivendo de conferência em conferência, não. Eu vou me posicionar. Saiba que depois que você se posicionar, virá oposição. Mas quando você conseguir resistir, não confiando na tua força, mas na força do teu Deus, você não vai querer outra vida. Você vai descobrir que foi para isso que você nasceu. Cara, eu consegui agradar o Senhor. É mais um dia. Não vai ser vitória todo dia, não. Vai ter vezes que você vai ceder, você é humano. Mas corre de volta, Senhor, me arrependo. Vamos de novo. Estamos aí. Me ajuda a me manter santo, me ajuda a me manter puro. Me ajuda a não fazer de novo as coisas que eu já fui orientado pela minha liderança, que está feio, eu não quero repetir isso. Queridos, vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma igreja, vocês têm amigos, vocês têm ensino poderoso nessa casa. Quantos adolescentes, todas as semanas, se alimentam do culto de domingo de vocês? Vocês sabiam disso? Que a nossa igreja é referência de ensino. Vocês estão muito bem servidos aqui de alimento. Alimento que confronta, alimento que nutre, que dá força. E é isso que o Evangelho do Senhor é. Então, se o Senhor está te pedindo um posicionamento diferente e você está com esse medo, que a gente falou aqui, que é o inimigo da perseverança, hoje você vai fazer o que você sabe que você tem que fazer. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes o inimigo fala assim, já estamos no final do ano, deixa para o ano que vem. Continua em pecado, continua aí na mornidão. Eu não quero terminar esse ano do mesmo jeito. Eu não sei você, mas eu preciso me posicionar em algumas coisas. E vai ser esse ano que eu vou romper, não vai ser ano que vem. Eu vou entrar no que vem muito melhor, porque esse ano eu vou me posicionar. Dá tempo ainda. Lenara, mas o meu ano foi uma tranqueira. O que adianta agora? Adianta sim. Adianta tudo, adianta a tua vida. Adianta que você não vai dar mais meses para o diabo. Você vai dar esses meses para o Senhor. Você vai dar a sua vida para o Senhor. A partir de hoje, não importa, não se compare. O Senhor te quer hoje do jeito que você está. E Ele vai te direcionar. Eu não vou dar receita pronta para ninguém aqui. Faça isso, não sei quantos meses. Se você precisar de ideia, você fala com o teu líder. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele vai te direcionar sobre o que Ele quer de você e sobre o que você consegue dar para Ele. Ele não vai exigir de você uma coisa que você não consegue dar. E ninguém aqui vai fazer voto de tolo. O que é voto de tolo? É começar um negócio que você não consegue terminar. Então, se você nunca jejuou na sua vida, não vai começar a fazer, amanhã eu vou jejuar 5 dias direto, só água, você vai morrer. Começa devagar, mas começa. Uma semana, tira uma refeição. Na outra semana, fico 1 dia. Na outra semana, fico 2. Vai matar a sua carne, que é coisa linda. Amém? Então, nós estamos aqui, sim, para te ajudar, para te inspirar. Mas eu quero agora que nessa canção vocês escutem o Espírito Santo de Deus. Eu não quero conversa agora. Eu não quero nem mesmo um orando com o outro, botando a voz no ouvido, porque eu quero realmente ouvidos limpos para a voz do Espírito Santo. Para vocês conseguirem discernir essas impressões interiores, amém? Às vezes Deus vai só trazer à tua memória um negócio, vai falar, entendi.
Mas vamos nos conectar, amém? Com o Espírito Santo de Deus. E Ele vai te pedir qual o posicionamento que Ele quer de você ainda esse ano. Para você não chegar no final do ano quebrado, morto, destruído. Não, você vai entregar já para o Senhor, para você fechar o ano com chave de ouro, agradando o Senhor Deus, trazendo alegria para o coração dele, amém? Então feche os teus olhos, eu vou orar e depois a banda vai tocar. Aí quem quiser vir aqui na frente, quem precisar de mais espaço. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque o teu Espírito Santo não nos deixa sem direção. É tão precioso, Senhor, poder saber que mesmo nas nossas falhas, mesmo na nossa limitação, o Senhor olha para nós com olhos de misericórdia. E o Senhor é um Deus que se empolga com a gente. Quando a gente fala aí, quero fazer algo novo, quero fazer algo diferente, o Senhor olha para nós com empolgação. O Senhor é o primeiro que acredita em nós. Ao contrário de muitas pessoas que primeiro duvidam, que primeiro questionam, o Senhor acredita. E eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um. Qual o posicionamento que o Senhor quer deles. Muitos aqui só precisam se arrepender. Muitos aqui só precisam vir para o altar e nomear o seu pecado. E sentir nojo do seu pecado, assim como o Senhor está entristecido. O Senhor quer entristecer alguns corações hoje, para que haja mudança depois disso. E muitos outros aqui não, estão vivendo outra coisa. Muitos aqui estão vivendo o primeiro amor. Muitos aqui estão com vontade de sair abraçando todo mundo, de falar de Jesus para todo mundo, essa inocência do primeiro amor. E é isso que o Senhor precisa para te falar, olha, esse é o momento, faz esse propósito, se santifica, dá um pouquinho mais. Fala, Espírito Santo, com cada um. Não nos deixa sem direção. Nós queremos te dar um pouco mais, porque nós estamos insatisfeitos com a vida que temos levado. Nos ajuda, Senhor, a tocar teu coração. Nos ajuda a te agradar. É só isso que a gente quer, Pai. A gente pode ter a desaprovação do mundo inteiro. Se o Senhor sorrir para nós, está tudo bem. Se o Senhor disser, é nesse o caminho, é esse o caminho, vai por aqui, então está tudo bem. Nós só precisamos da tua direção. Não nos deixe sem direção, Senhor. Vem e brada, Espírito Santo. Vem e fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus.